Fala galera, tudo bem? Aqui é Beto Caseta. Vamos começar a nossa jornada financeira. Então, uma série de podcasts onde eu vou trazer dicas e estratégias para organizar a sua vida financeira. Tá? Então, como esse aqui é o primeiro que a gente está fazendo, vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar. Né? Então, nada mais é do que um bate-papo, uma conversa aí contigo, para a gente conversar aí sobre finanças pessoais, trazer diversos assuntos para a gente abordar aqui, né? É um tema muito importante para a sua vida, tenho certeza, certo? Então, se você está meio perdido, né? Gosta do assunto, mas não sabe por onde começar, não sabe que assuntos abordar, né? Acompanha a gente aí no nosso canal, os nossos vídeos, tá? Que com certeza a gente vai ter algumas situações boas, interessantes para debater aqui, para trazer à tona, tá? E para a gente, então, inaugurar esse nosso programa, eu trouxe aí selecionei 6 frases, 6 grandes mentiras que você já ouviu sobre dinheiro, tá? Então, basicamente, o que acontece? Como a gente não tem uma formação, né? Tudo começa lá atrás, né? Na nossa infância, na nossa juventude, na nossa educação formal. Quando a gente inicia lá na escola, a gente não tem qualquer tipo de, ou não tinha, né? Hoje já começou a mudar isso aí. A gente não tinha muita preparação, não se falava muito sobre o tema, né? Era uma época mais conturbada, né? O Brasil passou por diversos períodos aí de instabilidade. Então tem uma série de questões aí que dificultou o aprendizado em finanças. Então, quem é que nos ensinou finanças? Né? Quem com quem que a gente aprendeu essa questão do dinheiro? Porque não tem como fugir, né? O dinheiro ele está presente na nossa vida, do início até a nossa morte, até depois da nossa morte, ou até mesmo antes da gente nascer. Então, não há como fugir desse tema, pelo contrário, a gente deve e sim debater muito esse assunto, né, pela sua importância e também por na nossa educação tradicional, vamos dizer assim, a gente não teve a instrução correta, tá bom? Então, faço parte daquele grupo de pessoas que está tentando, né, que está buscando aí ensinar a educação financeira, né, em finanças pessoais e organização financeira através da internet, através de um meio de comunicação muito válido. Então, estamos em busca e tem muita coisa para ser feito ainda, tá? Então, primeiro programa tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com lá o nosso passado, a gente não aprendeu finanças. Então, quem foram as pessoas que nos ensinaram, né, finanças? A nossa família, né, nossos pais, os nossos amigos de escola, muitas vezes, se o assunto vier à tona, né? E nesse processo, inevitavelmente, a gente acaba escutando coisas que não são tão verdadeiras, né? Ou que são situações, como é que eu posso dizer, que na verdade vão gerar aquilo que a gente chama de limitações, né? Vão trazer uma visão que não é bem a real, uma visão que limita o nosso entendimento sobre o tema e que acaba ficando, né? Como a gente acaba convivendo com as mesmas pessoas na infância e na juventude, principalmente os nossos familiares, né, os mais próximos, aquilo vai ficando na nossa cabeça, e quando a gente cresce, quando a gente começa a ter mais contato com o dinheiro, aquelas histórias, aquelas frases que a gente ouviu no passado, elas repercutem muito, né? E existe até uma explicação, né, comportamental para isso. Esse é um assunto que eu também vou trazer aqui nos programas, né, questão de economia comportamental, questão de como é que o nosso cérebro reage a algumas situações, como é que a gente toma decisões, né, que tipo de lembrança a gente traz à tona na hora de tomar alguma decisão financeira, tá certo? Bom, então vamos lá, eu selecionei aqui, claro que existem mais frases, tá, pra gente debater aqui, 6 grandes mentiras, mas eu trouxe aquelas que eu entendo são as principais, né, ou uma das principais, e eu anotei elas aqui e vou debater uma a uma,
tá? Então nós vamos, e aí você vai vendo se você concorda, discorda, o que você acha. Vou trazer a minha visão de especialista, né, de 10 anos de experiência no mercado financeiro, de formação como planejador financeiro, né, enfim, vou trazer a minha visão, aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio sobre o assunto, mas claro, né, não existe verdade absoluta, existe um debate de ideias, onde a gente tenta construir uma coisa em conjunto, tá? Qual que é o primeiro objetivo nosso aqui? Organizar a sua vida financeira, tá? E, mas organizar o que tem a ver com frase, com mentira, com crença, tem tudo a ver, né? Eu não consigo implementar um plano de ação, traçar um método e que você execute este método se você possui algumas crenças que vão te atrapalhar nesse processo, tá? E então, primeiramente, a gente tem que conversar sobre isso para depois, num segundo momento, a gente trazer planos de ação e como executar. Não adianta nada a gente falar direto de o que tem que fazer, como tem que fazer, falar de, por exemplo, né, o que é o mais básico de finanças? É gastar menos, é ganhar mais e investir bem, tá? Essas três coisas praticamente você resolve a sua questão financeira, tá? Mas é claro que existem muitos pormenores aí até chegar nesse ponto, por mais simples que seja, existem muitas situações aí no meio do caminho. E as crenças limitantes são uma delas, tá? Então primeiro a gente tem que resolver isso bem, aquilo que não está bem resolvido, para depois a gente poder avançar, tá legal? Então você vai notar que aos pouquinhos eu vou controlando aqui o tempo, só para ver como é que a gente está. Vou desviar um pouco o foco aqui, tá? Mas é só para controlar, ver como a gente está de tempo. Então, primeira frase de todas, vamos ver se você concorda, se você lembra, né, de eu ter ouvido essa frase, é aquela tradicional: isso é coisa de rico, não inventa moda. Então essa aí é muito clássica, né? Sei lá, quando você estava lá na sua infância, né? Eu, graças a Deus, tive uma infância boa, assim, dificilmente fui privado assim, de alguma coisa, né? Sempre tinha férias, né? Sem muito luxo, lógico, mas sempre tive viagens legais, sempre pude aproveitar bastante. Nesse ponto eu me considero bastante privilegiado e sou muito grato por isso, né? Mas volta e meia acontecia algumas situações, né? E com você também não deve ter sido diferente. De tal situação, vou dar aqui um exemplo: vamos comprar tal coisa, vamos fazer tal coisa, tal situação, né? E aí algum amigo seu, né, o parente, o amigo, enfim, soltou essa frase aí: não, cara, esquece isso aí, isso é bobagem, isso aí é coisa de rico. Isso é coisa de rico, isso aí é o fulano que faz, o Beltrano que faz, né? Isso não é coisa pra você, certo? E isso aí, às vezes, quando repetido muitas vezes, realmente torna-se uma barreira bem grande, né? Porque você passa a acreditar naquilo, você passa a entender que, não, realmente, né? Putz, eu ir lá, eu ir viajar para outro país para assistir um jogo de futebol, por exemplo, isso aí não vou fazer, né? Tem que pegar o avião, isso custa caro, né? Enfim, ou quero passar férias lá na neve, sei lá, né? E aí o amigo vem, esquece isso aí, cara, isso aí é coisa para rico e tal. Então isso aí vai gerando aí algumas barreiras que você vai levando e vai deixando de acreditar que tu pode fazer aquilo, né? Então é uma frase que limita bastante, tá? A segunda frase aqui, a segunda grande mentira, né, é que dinheiro não traz felicidade, né? Ou então uma parecida aí, que não mexe em dinheiro porque é sujo, certo? O que elas têm em comum, assim, né? Parece que o dinheiro é uma coisa imoral, na verdade é isso, né? Então quando você fala que dinheiro não traz felicidade, você está dizendo que nem vou tentar ser rico, nem vou tentar ter dinheiro, porque de alguma forma isso não vai trazer felicidade, então eu vou deixar de lado, né? E acaba se tornando uma coisa meio até imoral, assim, né? Quem tem dinheiro é infeliz. Para que eu vou ter dinheiro se eu não posso, não vai trazer felicidade, né? Ou coisa parecida, tá? Até para trazer um
um dado mais científico, assim, existe um estudo, né, onde cada tanto de salário que a pessoa ganha mais, ou cada tanto de renda que a pessoa ganha mais, quanto por cento ela fica mais feliz, né? Então o seu salário, por exemplo, o seu salário dobra, mas você não fica o dobro feliz, né? Você não tem um bem-estar em dobro, você tem um bem-estar que cresce, mas não é o dobro, né? Isso de fato, né, não é garantia que quanto mais dinheiro você tenha, que você vai ter uma sensação de bem-estar, uma satisfação. Isso é claro. Né? Mas o fato de você internalizar que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade, eu acho que você acaba afastando a gente, né, desse desejo de ganhar dinheiro que é muito lícito, muito saudável. Tá? E a outra ali, não mexe em dinheiro porque é sujo, né? Daí isso aí, às vezes tu pegava ali a nota de real, ou se é antes do real, né? Pegava a nota do dinheiro lá, e logo vinha o pai, a mãe, enfim, alguém. Não mexe nisso aí, isso aí é sujo, dinheiro é sujo. É dinheiro, né, passa de mão em mão, certo? Parece uma bobagem também, né? Mas se você pensar assim, reforça também algumas questões, né, de que o dinheiro é uma coisa, não vou tocar, então não vou mexer nisso, não vou falar disso. Começa não tocando, né? E aí quando você cresce, você acaba não falando de dinheiro, né? Você evita o dinheiro. Aquele dinheiro é uma coisa suja, uma coisa de gente grande, muitas vezes, né? Então isso aí acaba trazendo também aí algumas limitações, certo? Enfim. A terceira grande mentira é a questão, essa é clássica, né? E eu fico assim quando a pessoa fala, eu dou aquela risadinha amarela, sabe? Porque assim, a gente que trabalha com finanças, estuda, né? Enfim, a gente tem uma maneira de pensar, né? É lógico, então alguém vem com uma ideia muito diferente, que nem se você é um advogado e alguém fala de ir contra a lei, ou que não é legal ir contra a lei, sei lá, uma coisa assim, sabe? Não sei se você já passou por isso. Na sua profissão, você lê, estuda aquilo o dia inteiro, acredita naquilo, tem as suas ideias sobre aquilo, sobre aquele assunto, e na hora de... e daí às vezes alguém fala uma coisa assim que você não concorda de nenhum gênero, dá aquela risadinha amarela, para fazer, né, o social ali. Então isso acontece seguido, né? A gente não pode bater, né, ser mal educado jamais com a pessoa, né? Daqui a pouco, às vezes você tenta trazer uma outra ideia, você tem medo de ser taxado de o espertalhão, ou ok, o expert ali do assunto. Não é nada disso, né? Às vezes você quer só esclarecer alguns fatos, né? Então, essa frase é aquela assim, cara, pra que isso? Caixão não tem gaveta. Daqui eu não levo nada, né? Pro céu não vou levar, não vou. Cara, essa é uma frase totalmente determinística, assim. Então, se você fala isso, então nada serve, na verdade, né? Não é só o dinheiro. Então, se você aplica isso por dinheiro para essas questões materiais que são... depois você vai acompanhar, vai ver que eu falo muito de questões materiais versus experiências, né? Então, eu defendo muito o investimento em experiências, tá? Para você fazer isso, você tem que ter um suporte material, perfeito? Você tem que ter estrutura para fazer isso, né? Mas então, pô, a pessoa, se você vai valer isso para dinheiro, vai valer para tudo. Então você não vai levar nada daqui. Você não vai levar seus amigos, não vai levar nada, né? Cara, cada um tem uma crença. Existem crenças que você continua, né, a vida ou continua numa outra vida. Enfim, não sei muito bem explicar, né? Mas essa frase eu acho muito ruim. Sabe, o caixão não tem gaveta, então se é por isso eu vou viver largado, não vou me preocupar com minhas finanças, vou gastar todo o meu dinheiro, né? Vou aproveitar a vida, como se aproveitar a vida e ter dinheiro fossem coisas que não andam juntas, né? Então essa aqui para mim, ela é bem preocupante, assim, a pessoa demonstra uma crença assim bem complicada em relação a dinheiro, né? Lógico, às vezes a gente fala brincando, fala numa outra situação, mas de modo geral, assim, a pessoa realmente pensa isso, né? Muitas vezes e nessa minha experiência de atendimento
diretamente ao público, né? Então eu atendi muita gente já na minha vida, né? E você às vezes trabalha, oferece uma situação de investimento, de aplicação, guardar um dinheiro, fazer uma previdência, né? Investir um pouco diferente. E não é raro, não é, pelo contrário, é até bastante comum escutar isso, né? Ah, eu não vou deixar nada para os filhos, eles que se virem, ou o caixão não tem gaveta, né? Ou daqui a gente não leva nada, certo? Então é complicado, sabe? É complicado, não concordo nem um pouco com essa frase aqui. Não é porque você não vai levar nada material, porque você não pode viver uma vida com seus objetivos financeiros sendo atendidos, tá? Mas por outro lado, eu compreendo essa frase, né? Até num sentido positivo agora, de não se preocupar tanto em excesso com as coisas materiais, tá? Isso é uma coisa que eu vou defender muito também, né? Sempre que meus conteúdos, né? Que a verdadeira satisfação está nas experiências, está naquilo que a gente vive, com quem a gente convive, os momentos que passamos. É isso que ao longo do tempo, né? Existe, se eu falar de estudos aqui vai a tarde inteira, né? Mas existe um estudo que mostra, né, o grau de felicidade da pessoa está ligado lá, estudaram pessoas, né, ao longo da sua vida, e lá no final, aquilo que gerou mais satisfação foi a convivência, né, os seus relacionamentos, a qualidade dos seus relacionamentos, tá? E isso realmente, aí eu vou concordar, isso realmente o dinheiro não vai te atender, né? Não vai atender, tá? Então, por isso que eu digo, se você focar em coisas materiais, você provavelmente não vai correr atrás do rabo, porque você vai comprar claro, você sempre quer melhorar a qualidade de vida, ter um conforto maior, enfim. Mas se isso for o seu objetivo principal, não que ele não possa ser um objetivo seu, mas se ele for um objetivo principal seu, você vai ter problemas, porque você quer comprar um carro X. Você compra o carro X, andou um ano com ele, até menos, o que acontece? Você já se adaptou àquele carro, não lhe gera mais aquele grau de satisfação que gerava antes, porque isso é natural do ser humano, tá? E você vai querer o próximo, e você vai querer o próximo, e você vai querer o próximo. Tá? Você não vai se dar por satisfeito. Então, se você focar em coisas materiais, é isso que essa frase, na verdade, quer dizer, né? O caixão não tem gaveta, é justamente isso. Né? Embora eu não concorde com ela, porque ela é muito determinística, né? Então, se vale isso pro dinheiro, vale pra qualquer coisa. Então, você não vai fazer nenhuma ação boa, você não vai viver bem, você não vai viver em plenitude se o caixão não tem gaveta, não vai levar nada daqui. Né? Então, não concordo, tá? Mas entendo por aquele lado de não focar nos bens materiais. Aí sim, aí estou de acordo. Tá? Vamos para a próxima aqui. Essa aqui, clássica também, essa frase, ela pautou durante muito tempo, né, aquilo que as famílias desejavam muito para seus filhos, né, claro, depois os filhos crescem, desejam isso para seus filhos também, né, e se torna uma cultura, né, se torna uma cultura daquele ensinamento, inclusive as escolas vão ensinando para isso, a faculdade vai ensinando para isso, a nossa educação formal toda acaba direcionando para isso. Tá? Então vamos lá. Essa frase aqui, vamos ver se você já ouviu ela. Estude bastante e tire boas notas para conseguir um emprego com estabilidade e um bom salário. Né? Só faltou dizer assim, ó, esta é a fórmula mágica para o teu sucesso, para a tua felicidade. Né? E aí você acaba pautando todas as suas ações, principalmente na formação, né? Quando você é jovem ou quando você está buscando uma profissionalização e o ingresso no mercado, né? Você acaba levando isso como projeto de vida. Então, o seu projeto de vida não, ok, vou estudar bastante, pelo menos foi assim que eu aprendi. É assim que eu aprendi. Né? Se eu estudar bastante e for bem, né, nas notas ou
no vestibular, em geral, nos testes escritos em geral, eu vou ser um bom candidato a um bom emprego e vou ter um bom salário. Essa era a fórmula que me ensinaram. Provavelmente que ensinam ainda hoje. E que ensinaram também atrás. Então a fórmula é a mesma há bastante tempo. Tá? Eu vejo alguns movimentos que agora está mudando isso e tudo mais. Tá? Mas basicamente é esse o ensinamento. Né? Então, estude bastante, tire boas notas e ganhe e consiga um bom emprego. Tá? Qual que é o problema disso, eu vejo? Né? Por que eu chamo disso uma grande mentira? Cada vez mais isso vai ser... cada vez mais vai dar menos certo isso. Né? Porque existem... qual que é a lógica do estudar e tirar boas notas? É que você vai ter uma nota boa, a empresa vai lhe contratar por isso, você vai fazer um vestibular bom, né? E na verdade, as empresas cada vez mais não vão olhar as suas habilidades, a sua educação formal, né? Claro, se tu estudar numa faculdade, por exemplo, muito considerada, né? Claro, vai ter um grande peso, né? Mas eu digo assim, nível na média, as empresas vão olhar mais para a tua experiência e mais para as tuas habilidades e conhecimentos que tu adquiriu de forma alternativa do que propriamente tu seguiu aquele padrão. Tá? Isso repercute em várias coisas, na verdade, nessa frase, essa jornada, né? Esse plano de vida, assim. Pessoas que não vão bem na escola ou que não conseguem estudar, porque o que é eu tirar boas notas? É você fazer um teste escrito, né? Então, geralmente a prova lá ou é de marcar ou é de escrever. Então você aprende a assistir uma aula num quadro onde o professor está explicando alguma coisa e você de uma forma internaliza isso e lê conteúdos e memoriza para poder aplicar na prova isso. Mas existem pessoas que têm dificuldade neste formato de aprendizado, né? Que daqui a pouco não é deste jeito que elas aprendem. Ela não é que ela que certo assunto ela não gosta ou não é esforçada, né? Muitas vezes você não aprende daquela forma. E essa forma é a única forma que se aprende na educação formal, né? Então, ou seja, você já não vai ter boas notas, você já não vai ir bem no vestibular, talvez, porque o vestibular é o mesmo formato, é prova escrita, né? Aí você já não tá, daqui a pouco não consegue uma faculdade de onde que o mercado entende que é melhor, né? Aí essa fórmula já começou a fracassar lá no início. E aí você pensa, putz, e agora, qual é a minha alternativa, qual é o meu plano B? Isso não é ensinado. Isso vai repercutir, porque a pessoa vai começar já a sua vida financeira, pois eu não vou conseguir um bom emprego. Então vou ter que aceitar já um emprego pior, talvez, ou qual que seria a alternativa que eu teria para em relação a não ter um emprego? Não vou conseguir ter um emprego, o que eu faço então? Né? As pessoas não têm essa ideia, não têm essa noção, porque nunca foram ensinadas para tal. Elas nunca tiveram uma formação que lhes trouxesse isso. Tá? Isso faz parte, é muito bom que se diga neste momento, que isto faz parte de uma boa educação financeira. Tá? Então vamos desmistificar algumas coisas. Educação financeira não é só gastar menos, né, ou gastar menos, poupar mais, ganhar mais, investir melhor. Isso vamos dizer assim, a base, né? Educação financeira, ela é também como você encontra meios para obter renda, para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você como aprender da melhor maneira, né? Como, de certa forma, finanças pessoais está muito ligado à questão de desenvolvimento, de produtividade, de como aumentar sua renda, de compreender como é que funciona o mundo dos negócios. Você não tem uma limitação
na educação financeira. Então essa frase que é a grande mentira que eu digo, né? E é uma grandíssima mentira, porque ela é contada em termos gerais para todo mundo, né? Claro, não estou dizendo aqui que é uma fórmula errada, uma fórmula ruim. Não, não é isto. É que muitas vezes é a única fórmula que é ensinada, certo? O meu exemplo, por exemplo, no meu caso, não era um exímio aluno, não era assim de tirar só 10, muito pelo contrário, né? Mas sempre fui muito esforçado, eu acreditava muito nisso aí. Né? Isso é uma crença que em mim ficou muito forte. Não, o que eu tenho que fazer? Tá, beleza, eu quero ter sucesso. Quero ter sucesso na vida. O que eu tenho que fazer? Aí, o que me foi ensinado? Bom, estuda bastante, estuda. Né? Até tem um pessoal mais antigo, assim, que às vezes não tem tanto estudo, e diz, não, meus filhos vão estudar. Porque eu não estudei, meus filhos vão estudar. E falam isso com muita honra, é muito legal, acho muito bonito isso. Né? Não tem nada a ver com, não é botar a culpa nos pais, pelo contrário. Né? Acho que passa muito pelo estudo, sim. A questão é que tipo de estudo. O estudo nada mais é do que o aprendizado, certo? O que me parece estar faltando é os tipos de aprendizado serem diferentes, serem adequados à pessoa. E também ensinar a pessoa a aprender sozinha. Tá? E isso é muito importante também. Né? Ensinar a pessoa a ter um bom aprendizado. Né? Mas voltando ali no que eu estava falando, eu acreditava muito nisso. Era uma coisa que para mim era muito, muito forte. Assim. Então, como é que eu vou ter sucesso? Cara, o que me ensinaram? Eu vou estudar, vou me puxar aqui nos estudos, vou entrar numa faculdade, que no Brasil é a faculdade pública, né? Assim, vamos dizer, é onde você quer chegar, né? Principalmente primeiramente por não pagar faculdade, que de certa forma é uma coisa boa, né? Porque você tem uma qualidade, você tem um ensino bom e um custo baixo, né? Então acho que é uma coisa legal. Então a fórmula era essa, estudar. Para quê? Para passar no vestibular, para entrar num curso superior e de lá ir para uma empresa, pegar um bom emprego, alguém que me pague legal pro meu trabalho e ter um bom salário, era isso. Então assim que eu acreditava muito nisso, né? E aí quando é que foi primeiro choque assim de realidade? Bom, primeiro entrei num curso, troquei, né? Vim pro lado mais das finanças mesmo, né? E acho que o primeiro choque na faculdade, assim, quando você vê que está totalmente desconectado, né, do mercado. Né? Então, parece que são coisas separadas. Você tem o mercado de trabalho, né, que é onde você tem os estágios, o que você faz, né, que existe, né, de fato você tem bastante acesso na faculdade, e as aulas. Né? E me parece que falta aí um elo de ligação entre essas duas coisas. Tá? Isso para mim ficou bem latente, assim. Né? Não era uma coisa criativa também, assim. Né? Não, faz meio passo a passo, assim, e vai acontecer isso, e todo mundo meio que segue mais ou menos o mesmo caminho. Né? Então essa é uma das grandes mentiras aí. Tá? Vamos para a próxima aqui. Eu gostaria de reforçar, né? Então, falar de educação financeira, falar de finanças pessoais, a gente vai falar muito de trabalho, de produtividade, né, dessas questões aí. Nós vamos tentar ao máximo quebrar essas crenças aí que a gente, que é a maneira que nos foi ensinado. Tá legal? Bom, a quinta então, né, quinta frase. Essa aqui também tem a ver com questão de moralidade, né, do dinheiro como uma coisa suja, certo? Aquilo que a gente ouviu bastante, que é: a riqueza de uns é a pobreza de outros. Tá? Ou para um ser rico, outro tem que ser pobre. Uma coisa assim, né? Se não for dessa forma que você ouviu, foi mais ou menos parecido, né? Uma riqueza de uns é a pobreza de outros. E aí o que acontece? Essa frase é emblemática, tá? Porque, lógico, ninguém vai discutir o fato que existem pessoas ricas e existem pessoas pobres. Isso é muito claro e até a gente aborda isso, né? Por que isso acontece, né? Por que isso acontece, tá? Mas isso causa uma divisão ética na gente. É aí que está um grande problema, né?
primeiro aquela coisa, né, isso é coisa de rico, então os ricos estão lá e eu tô aqui, certo? E de certa forma a gente não tem um incentivo para chegar lá, né? Tenta nos colocar como se fosse um outro grupo de pessoas, na verdade não tem nada a ver, né? Mas enfim, então existe uma divisão ética e moral, um questionamento ético e moral que a gente se faz, né? Puxa vida, se para eu ser rico eu vou ter que, de certa forma, se eu for rico alguém vai ser pobre, então eu posso entender que para eu ser rico necessariamente eu vou deixar alguém pobre, né? Ou a minha riqueza vai, de certa forma, afetaria outra pessoa. Então, essa frase eu acho bem problemática por causa disso, né? Ela acaba dividindo em classes as pessoas, né? Então, e é uma limitação, né? Acho que causa uma limitação essa questão de comentar que a riqueza de uns vai acabar causando aí o mal de outros, né? Então é complicado, essa frase aí é complicada. Eu vou falar bastante também dessa parte de filosófica da riqueza, né? Eu abordo muito essa questão, né, de imoralidade, afinal, ser rico, ter dinheiro é algo imoral, é algo que é errado eu fazer, porque é isso que eu estou querendo trazer, né? Via de regra, o que a gente é ensinado normalmente é que não é que é errado ser rico, mas não é tão legal, sei lá, me parece isso, sabe? Existe um certo bloqueio, né, em relação a isso. Tipo, você não, ou alguém, não sei se você na escola de repente teve alguma aula que era assim, que o professor chegou, cara, hoje eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, tá? Então vocês aí, cara, sei lá, com 15 anos começar, então agora nós vamos ensinar vocês a ganhar dinheiro, né? Porque ganhar dinheiro é bom, porque tem que ser rico, né? Porque se você for rico, quer dizer que mais pessoas estão indo junto com você, né? E que nesse processo não teve isso, não teve. Essa conversa não existiu na nossa formação, né? Então é grande a chance da gente incutir essa ideia de que é errado ser rico. Ou muitas vezes o rico é malandro. No Brasil tem muito isso, né? O cara enriqueceu porque ele é malandro, ele roubou, né? Cara, às vezes o cara rouba, né? A gente acompanha isso aí, mas não sei, 2% dos casos, né? Geralmente quem é rico porque foi trabalho duro. Bom, aí na internet tá cheio de histórias. É só você procurar lá várias histórias. Agora me veio na cabeça do... Posso estar errando agora o nome dele, mas... Geraldo Rufino, se eu não me engano. Esse dia eu ouvi a história dele. Cara, o cara catava lixo, velho. O cara comia no lixão. Quando era criança. Mas a história dele é inacreditável. Você pegar e ouvir a história dele parece mentira, assim, né? O cara simplesmente atingiu aí um nível de patrimônio nascido sendo do nada, assim, né? Então é bem interessante essa história dele, tá? Então essa é uma mentira, né? A riqueza de uns não é a pobreza de outros. Você pode sim tornar-se rico, não tem nada de errado nisso, pelo contrário, o que eu defendo, o que eu acredito, não é o que eu defendo, o que eu acredito enquanto educador, planejador, especialista em finanças, né, é que você pode tornar o processo de enriquecimento um processo humanizado, né? Eu acredito muito nisso, que você dê um sentido maior ao seu enriquecimento do que meramente ter mais bens materiais ou ter mais dinheiro por ter mais dinheiro, né? Eu defendo muito a ideia desse processo de humanização. Como assim? Um exemplo disso. Cara, você tem que... Uma parte dos seus ganhos, eu acho interessante você fazer doações. Você fazer doações. Tá? Essa é uma prática muito legal, muito... Se você não fez ainda, recomendo muito. Tá? E até você pode estar pensando assim, cara, mas eu estou assistindo esse vídeo aqui, eu estou com algum problema de financeiro, de organização, estou endividado, não estou conseguindo controlar meu orçamento, estou gastando muito, estou ganhando pouco, né? E ainda vou doar, né? Que história é essa, né? Que tá estranho isso aí. E muito pelo contrário, Aí eu trago alguns exemplos meus, assim.
sempre teve alguns momentos da vida que eu busquei assim busquei um crescimento de renda, né? E o que eu fazia antes de fazer o sentido, o processo inverso. Pô, se eu tô precisando de dinheiro, quero aumentar aí tô precisando aumentar a minha renda e tal. O que eu fazia basicamente? Eu ia a algum lugar e doava dinheiro, que muitas vezes fazia falta assim no mês, né? Um dinheiro daqui a pouco no mês ali faltou e tal, porque eu sempre fui muito disciplinado em relação às finanças, né? Mas eventualmente algum mês que o outro acabava me apertando mais e tal. Então, mesmo se eu tivesse precisando ali, contando com o dinheiro, eu ia lá e doava, e tem que ser uma doação boa. Não vai doar R$ 50, R$ 100, isso não vale. Tá? Tem que ser uma... Claro, toda doação acho que ela é bem-vinda, né? Mas doava um valor que fizesse diferença para mim, tá? Para outra pessoa, então daqui a pouco nem se fala, né? Então, isso eu acho muito interessante. E se me perguntarem assim, tá, mas beleza, a riqueza de uns não é a pobreza de outros, né? Mas por que você quer ser rico? Por que você quer ter dinheiro? Né? Principalmente para ter essa capacidade, esse potencial de ajudar os outros. Né? Putz, se eu dou um pouquinho de dinheiro, já faço um bem legal, um bem bacana para outra pessoa. E ao mesmo tempo gera uma satisfação, porque é legal você ajudar outra pessoa. Né? Então, quanto mais dinheiro puder ter, mais a gente vai poder ajudar outras pessoas e tudo mais. E tem um cara que fala muito disso, até uma das características que a gente vê nas pessoas que tem grana e tal, milionários e tudo mais, salvo a minoria, né, que a gente não pode generalizar, né, então a minoria talvez é gananciosa, é mesquinha, né, pode acontecer, mas é o que eu vejo, assim, pelo menos as pessoas que eu acompanho, elas são bem filantrópicas, sabe, então elas sempre buscam ajudar de alguma forma, né, retribuir, na verdade é uma retribuição, uma gratidão isso, né, com a sociedade. Então acho que a riqueza de forma nenhuma exclui a pobreza, tá? São coisas que podem andar assim juntas, tá legal? Bom, a última frase então, última frase também é uma mentira, e eu vou tentar explicar aí por que ela afeta nossas finanças também. As empresas só querem lucrar com a exploração dos outros, tá? Então, essa frase provavelmente você também já ouviu, as empresas malvadas, né? Essa história aí que nos é contada também, que a gente acaba acostumando com isso, tá? Não sei, talvez você por sorte teve algum tipo de educação que lhe trouxe uma visão diferente, né? Mas geralmente é isso que acabam nos mostrando, ensinando, né? Tem aquela clássica, eu lia muito gibi, né? E sempre aparecia falando da Mônica, sempre aparecia aquela fábrica, né, jogando esgoto no lixo, né? Jogando esgoto no rio. E aí você acaba... Essas pequenas coisas, né, que aos poucos vão formando uma crença, né? Então, pô, as empresas então são uma merda, pô, os caras são sacanas, tudo mais, só querem lucrar, e o lucro é uma coisa ruim, né? Isso também é uma crença coisa que a gente ouviu bastante, né? O lucro é uma coisa ruim, o lucro é uma coisa uma exploração de alguém, né? Então essa frase tem um pouco a ver com a frase anterior, né? E essa frase é ruim nas finanças pessoais pelo seguinte: eu acredito, se perguntarem, pô, mas tá, ok, eu sou vamos organizar minhas finanças, então como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que pensar, né? Basicamente, você tem que pensar e agir como uma empresa. Você tem que gerir a sua família, se você tem filhos, enfim, né, casado ou não, né, mas você tem que gerir a sua família como se fosse uma empresa. Tá? Por quê? Muito embora você pode até não ter o objetivo final de ter muito dinheiro, sei lá, mas de alguma forma você vai ter que conseguir equilibrar, e você só vai conseguir ter harmonia em família se você conseguir equilibrar o fluxo financeiro. Né? Não há outra forma disso. Existem famílias felizes, equilibradas e mal financeiramente? Cara, até existe, mas elas estão vivendo na sua potencialidade, na sua plenitude, né? Enfim, então é algo que a gente pode questionar. Mas eu diria que muitos problemas familiares vêm
das questões financeiras. E até dá certa dificuldade de dialogar sobre isso, tá? Isso é uma coisa boa também, agora pensando, fazendo um gancho, isso é uma coisa boa da internet, eu vejo assim, né? A internet a gente consegue, ela é mais privativa. Se você às vezes está com um certo receio, um certo até medo mesmo de enfrentar tal assunto, o que as pessoas têm feito antes? Elas vão na internet e dão uma olhada. Putz, pá, dinheiro, cara, dinheiro pra mim está sendo um problema, eu não estou conseguindo, não, mas também estou com um pouco de receio de abrir isso para minha esposa, para o meu cônjuge, estou com receio de abrir isso para meu pai, para meus amigos, né? Então primeiro a pessoa busca essa conexão mais intimista com a internet, que é aquilo que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está batendo um papo aqui sobre dinheiro. Muitas vezes você nunca sei lá, nunca ouviu essas palavras, sei lá, sabe? Então, eu acredito nisso, você tem que pensar e agir como uma empresa, né? E se a empresa só explora os outros e você não quer explorar ninguém, né, você acaba se bloqueando. Não, então, mas eu não... Putz, e eu tenho que... Pô, aí eu vou falar para você o seguinte, cara, você tem que ter lucro na sua operação, né, enquanto pessoa, né, o seu trabalho tem que pagar suas contas, tem que sobrar um dinheiro para você investir e tal, para prosperar. Essa é a lógica. Quando eu falar a palavra lucro, já dá um bloqueio. Não, mas eu ter lucro. Mas lucro não é uma coisa ruim, é uma coisa que explora. Enfim, tem muito disso, tem muito dessa crença aí que às vezes atrapalha. A gente não consegue, às vezes, nem imaginar falar que é bom ter lucro. E é ótimo ter lucro. O lucro é uma coisa muito boa. Você ser lucrativo quer dizer que você foi eficiente na sua operação. Você conseguiu economizar, você conseguiu viver com menos, né? Você está sendo eficiente, inclusive em questões ambientais também, né? Então é isso. Essa aí das empresas só querem lucrar a exploração dos outros não tem nada a ver. Isso também vai te atrapalhar se você quer ter a sua empresa, né? Se eu contratar um funcionário para minha empresa, se eu quero ter uma empresa, eu vou contratar alguém, aí eu vou pagar pro cara um salário mínimo, vou estar explorando o cara, putz, é ruim e tal. E, cara, o salário, você vai pagar o justo. Você não vai... Você pode pagar até mais do que é justo, né? Acho que menos do que é justo, acho mais difícil também, mas pode acontecer, né? Mas via de regra, até para a empresa ser viável, você vai pagar aquilo que é justo, é aquilo que a pessoa merece ganhar, né? Merece em razão do seu trabalho, né? Se todo mundo faz o que a pessoa faz, e aí já pegando o gancho, né? Fazendo aí um parênteses para nossa renda, né? Cara, eu quero aumentar minha renda, eu ganho pouco, né? Vamos dizer que você acha que ganha pouco, que você mereceria ganhar mais. Tá, mas aquilo que você faz, tem mais gente que faz? Ou você tem uma certa especialidade, algo que lhe torna mais relevante, enfim, certo? Então, se você quiser ter uma empresa, não tem nada de errado com visar o lucro, pelo contrário, né? E você vai estar ajudando certamente muitas pessoas, tá? Então essas foram aí as 6 grandes mentiras que você já ouviu e certamente gerou alguma limitação, alguma crença em relação ao dinheiro que podem lhe atrapalhar, né? Bom, como é que eu faço para eliminar essas crenças? Cara, conversando. Isso que a gente está fazendo aqui agora, tá? Então, se você quiser aí colocar nos comentários, falar alguma situação, dar uma sugestão do que falar, né? Eu gosto muito de falar sobre finanças, vai ser um prazer sempre poder estar ajudando aí, tá bom? Então esse foi o podcast Jornada Financeira, né? Muito obrigado foi nosso primeiro podcast, aí espero que tenha sido de bom proveito e que venham muitos mais, que você possa dar sua sugestão aí, tá bom? Beto Caseta aqui, um grande abraço, valeu!